Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. E você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Você que está aqui conosco, tomando um café, iniciando o dia. Eu quero dizer para você que de repente está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Esse é o Acordando para o Propósito, um programa diário onde nós compartilhamos acerca da palavra de Deus, assuntos, temáticas que vão abençoar a sua vida. Portanto, se você está aqui, não é inscrito no nosso canal, o meu pedido para você é: se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, depois você vai fazer uma sequência de ações com a letra C. Curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que quando você faz com que essas ações sejam efetivadas, você dá um sinal para o YouTube recomendar o nosso programa para outras pessoas. Então você que está aqui, já é inscrito no canal, sempre faça toda essa sequência: curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. Você vai nos ajudar bastante. Por quê? Nós estamos aqui propagando a palavra de Deus, propagando o conhecimento bíblico, conhecimento acerca de assuntos do cristianismo, que faz com que você cresça, não somente intelectualmente, mas também espiritualmente. Lembrando que no mês de outubro nós estamos tratando sobre a temática Reforma Protestante. Reforma Protestante é a nossa temática aqui no mês de outubro. E se você quer acompanhar todos os programas, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Ontem nós começamos a construir algumas ideias sobre aquilo que estabelece um padrão acerca do Evangelho, a mensagem oriunda da própria vida e ministério de Jesus, que ao longo da história foi propagada por outros discípulos de Cristo. No final, vou ter aqui uma oportunidade para você, então peço que você nos acompanhe até o final. No final, a gente sempre faz a oração e também abençoamos o dia em nome de Jesus para você que vai trabalhar, você que está aí já no seu trabalho, ou você que nos assiste em outros horários. Veja, ontem nós conversamos sobre como que o Evangelho ele é apresentado dentro de um padrão, dentro de uma forma. Veja, toda vez que Deus ele estabelece alguma coisa, ele faz com que haja princípios estabelecidos. E hoje a minha ideia aqui é continuar a conversa com vocês, tratando sobre um aspecto importante para entender e começar a introduzir a reforma protestante. Olha, tudo que aconteceu durante todos os anos na história da igreja tem uma marca muito importante: a marca da frequência e da continuidade. Se você pegar toda a história bíblica, há sempre na história acontecimentos que vão interligando o desenvolvimento e a propagação da mensagem de Deus. Aí eu quero que você pense que assim que Jesus ele ascendeu aos céus, os discípulos, os apóstolos, eles passaram a desenvolver uma obra de expansão do evangelho. Através de quê? Através da pregação. A pregação foi o que difundiu essa mensagem bíblica. Nós, obviamente, temos que dar um salto na história, mas imagine que do primeiro século até o século de número 12, 13, mais ou menos, aquela mensagem oriunda dos apóstolos, oriunda dos discípulos de Cristo, aqueles que tiveram uma obra considerável, principalmente na gênese da igreja. Aí você precisa pensar no primeiro século e na difusão após o primeiro século. A gente começa a ter alguns problemas relacionados à igreja. Você vai pensar que nesse período que eu estou falando aqui, a partir do século 12, 13 em diante, nós temos uma grande problemática. E essa problemática ela está relacionada àquela que nós conhecemos por Igreja Romana. O que é a Igreja Romana? Nesse sentido aqui, é você pensar que a Igreja Católica Apostólica Romana ela é oriunda dessa sequência
da implantação do evangelho. Agora, quando nós chegamos nesse período, ok, século XII, XIII em diante, até o século XVI, que vai culminar com um evento que nós vamos tratar aqui ao longo do mês de outubro, que é a Reforma Protestante, vai passar a ter alguns problemas muito sérios. Os problemas, eles são principalmente na questão litúrgica e também na questão doutrinária. Questão litúrgica e questão doutrinária. Pense que aquilo que é recomendado em Atos fala sobre a ideia de perseverar na doutrina dos apóstolos. Lembra disso? Está lá em Atos, no capítulo de número 2, existe essa dinâmica de que é necessário perseverar na doutrina dos apóstolos. Qual o entendimento disso? A partir do momento em que qualquer seguidor de Cristo ele não persevera na doutrina dos apóstolos, isso é, na doutrina que deu origem ao próprio cristianismo, e doutrina tem a ver com aquelas práticas, com aquela disciplina de praticar os princípios ensinados por Cristo, vai começar a haver um problema, vai começar a haver uma distorção na mensagem. Então, lembra que nós falamos sobre a forma estabelecida? Agora, esta forma, ela vai começar a se deformar. Significa que aquele formato, aquele princípio estabelecido tanto no âmbito litúrgico, isso fala sobre a ideia do culto a Deus, tanto na questão doutrinária, isso fala do ensinamento bíblico, e também até em algumas questões históricas, porque a reforma protestante, ela também vai se dar por um aspecto histórico. Mas, basicamente, aqui, algumas coisas relacionadas à doutrina e liturgia nessa Igreja Católica Apostólica Romana vão começar a distanciar o povo, e aí eu quero que você preste bem atenção nisso, vai distanciar o povo de acesso à essência da palavra. Então, imagina que começa a ter problemas de corrupção no clero, começa a acontecer problemas de desvios em relação à conduta daqueles que compõem esse cenário litúrgico, religioso, e aí a palavra de Deus, a doutrina bíblica, ela passa a ser algo não acessada pelos fiéis. E aí nós temos uma elite eclesiástica, nós temos uma elite religiosa com grande poderio de influência e que faz com que o povo não tenha acesso à fonte da verdade daquilo que é o evangelho. Então, quando o que é que começa a gerar os problemas para se haver a necessidade de uma reforma? Aí, quando a gente começar a falar sobre alguns personagens, você vai entender o seguinte, olha, quando a reforma inicia, não necessariamente quem estava lutando por uma mudança achou que toda aquela atitude, toda aquela busca de acesso pela verdade bíblica se tornaria uma reforma no sentido ainda mais abrangente, porque não é somente uma reforma no âmbito religioso. Então, quem buscou, tanto os pré-reformadores como os reformadores, eles não buscaram em si causar essa reforma. Eles só queriam o quê? Eles queriam apenas regularizar algumas questões relacionadas à prática da vida eclesiástica e espiritual. Coisas que já estavam ali de maneira muito latentes, como um desvio daquilo que essencialmente é os ensinamentos de Jesus na Bíblia Sagrada. Então, veja, ontem nós falamos sobre a forma do evangelho, os padrões estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Estou reforçando que em Atos dos Apóstolos, no período da igreja primitiva, nós vamos ter exatamente uma indicação para que a igreja possa perseverar nessa doutrina, e o sucesso da igreja em Atos dos Apóstolos é o sucesso ocasionado por essa perseverança em coisas básicas da vida cristã, como a ideia da doutrina bíblica, a ideia da oração, a ideia da comunhão, do partilhamento. Você vê que o evangelho ele é simples e ele não está ligado a uma religião. O evangelho é uma prática de vida.
É um estilo de vida que se aplica em todo e qualquer lugar e não somente dentro de um templo. O templo tem a importância por conta da própria comunhão. A comunhão daqueles que professam a mesma fé e vão cultuar a Deus. Agora, quando não há perseverança na doutrina, na oração, na comunhão e no partilhar do pão, isso é, o partilhar do pão é muito mais do que compartilhar comida ou alimento, é o partilhar de coisas essenciais. Eu gosto de compreender desta forma. Então, quando nós chegamos nessa sequência do século XII em diante, 13, 14, século XVI, esse entremeio, há uma ênfase muito grande numa decadência doutrinária e litúrgica. Desta forma, no programa de hoje, eu quero que você consiga aqui entender a minha fala da seguinte forma. Olha, aquilo que estava definido como um padrão, como uma forma, passou a se deformar por conta dos desvios da essência bíblica. E por quê? Porque começou a se ter interesses do próprio clero, da própria elite religiosa e eclesiástica. Então, se o povo não tinha acesso à palavra, o que aconteceu? Esses que tinham a possibilidade de dar acesso, se você pensar século 13, 14, você não tem uma difusão em relação ao fornecimento da Bíblia em papel, como nós temos aqui hoje. Isso a gente vai falar mais lá para frente. Até nisso a reforma foi importante. Eu quero que você vá com calma ao longo aqui dos nossos programas, porque é muita coisa. Só isso aqui que eu estou falando para você, isso daria aqui uma extensão de basicamente 2 horas eu explicando para você alguns aspectos relacionados a isso. Então, veja, aquilo que tinha uma forma passou a ser negligenciado. E quando há negligência e a falta de acesso e de respeito, e principalmente de prática daquilo que está estabelecido, as coisas começam a deformar. E quando se deforma aquilo que tem uma forma que basicamente traz um princípio, quem é que sofre com isso? É o povo que deveria receber a mensagem genuinamente e o próprio público que deveria ensinar a verdade. Então, a decadência ela é sempre no contexto espiritual, no contexto moral, sempre vai haver um grande problema. Então, veja, depois de ter uma forma estabelecida, os princípios estabelecidos, homens trabalharam para poder ignorar isso. Logo, isso restou em problemas doutrinários, eclesiásticos, litúrgicos e principalmente na questão da corrupção humana. Então, do século XIII em diante, século XII em diante, nós vamos começar a ter essa grande problemática, uma deformidade daquilo que deveria estar sendo ensinado da maneira genuinamente bíblica. Então, veja, vai captando aí o que eu tenho falado para vocês. Forma, deformação, e nós vamos seguir depois nos outros ensinamentos para você entender a necessidade, ok? Não a necessidade que foi buscada necessariamente pelos pré-reformadores, pelos reformadores, mas a necessidade clara para que a mensagem jamais fosse difundida de maneira equivocada. E por isso que eu falo para você, o excepcional do evangelho é que ele perpassa a história e por mais que o homem possa constituir atos de moralidade, atos contrários à própria doutrina bíblica, possa esconder a verdadeira palavra, a essência da palavra para outras pessoas ou para o povo, para os fiéis, a palavra ela é sempre imutável. Ela vai seguir o curso e propriamente através da palavra vai se haver uma mudança. Portanto, se houve forma, em dado momento, a corrupção no âmbito doutrinário e também no âmbito litúrgico, no âmbito eclesiástico, vai ter uma deformidade. Olha, eu quero dar um recado para você. Na verdade, apresentar uma oportunidade. Ontem eu falei para vocês, está aqui na nossa descrição, um curso da Reforma Protestante. Esse curso ele é ministrado pelo pastor Gilson Paulo, ele é historiador, e esse curso ele é uma abrangência, ok? Daquilo que a gente vai conversar aqui. Mas você, de repente, está aqui nos acompanhando e está falando assim,
Ah, pastor, eu teria o interesse de me aprofundar mais na reforma. Eu quero materiais, eu quero recomendações, eu quero escutar de maneira mais abrangente, histórica, esses relatos. O curso Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica, é um curso completo, ok? Já tem muitas aulas liberadas neste curso, ok? Você, ao fazer a sua inscrição, você já acessa, ok? As aulas, você já começa a estudar e você pode até criar uma base daquilo que nós vamos aqui ao longo do mês conversar através do curso Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica, ministrada pelo pastor Gilson Paulo, que é um cooperador do nosso ministério. Esse curso, o link dele está aqui embaixo. Agora, preste atenção. Eu falei que durante toda essa semana você tem um desconto para poder adquirir esse curso. Você tem um desconto. E como que você consegue o desconto? O desconto é através de um cupom. O cupom é APP Reforma. APP Reforma. Quando você clicar no link do curso, você vai ver lá o valor do curso. É um valor muito acessível. Eu não gosto de falar, né, o preço do curso, porque é um valor para que todo mundo possa fazer o curso e aprender mais. Além disso, a gente está dando esse cupom que vai dar mais 20% de desconto para você. Então, você coloca lá onde tem o lugar de inserir cupom, você vai colocar APP Reforma e você vai ganhar mais 20% de desconto para você fazer o curso. E aí você ainda pode parcelar se você quiser. Vai dar bem pouquinho aí para você fazer a parcela. Vai dar bem pouquinho por mês. Ou se você quiser, pode pagar no Pix. A plataforma libera rapidamente para você acessar os conteúdos do curso. Tem aulas, tem material que é usado na projeção das aulas. Ele está disponível em PDF para você baixar, tá bom? Então, aqui na descrição, você tem ali o link para você acessar o curso Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica para você que deseja crescer, ok? Para você que deseja crescer em conhecimento, tá bom? Qualquer dúvida, @Edvanei Fernandes, vai lá no direct, manda uma mensagem para a gente, ou pode deixar aqui nos comentários seu contato, como que você preferir, para poder a gente ir conversando. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos, muito obrigado por mais esse momento aqui de instrução e de aprendizado acerca de como a tua palavra, Senhor, foi difundida, a como, Senhor, o homem errou no meio do caminho e como tu resgatou a tua mensagem, porque ela é sólida, consistente e faz com que durante toda a história da humanidade ela venha perpassar, transformando vidas e alcançando o propósito daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós oramos, pedimos a Ti que nos dê um dia abençoado, rico e cheio da Tua presença, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que está aí, parabéns porque você está aqui acordando para o propósito. Forte abraço e até já.